escanteio. Forte meteu, bateu, fechado, bola na boca do gol, Marcos Olá pessoal, amigos do canal 87 é do Esporte, mais uma vez aqui com vocês para falarmos sobre um pouco mais, sobre o Brasileirão 87, que eu faço sempre questão de lembrar que é uma exclusividade do Esporte Clube do Recife, né? E hoje estamos aqui para apresentar, na verdade reapresentar, porque o nosso entrevistado de hoje é muito conhecido, não só da torcida do Esporte Clube do Recife, mas o mundo futebolístico aqui do Brasil e do mundo inteiro. É uma figura bastante conhecida, mundo afora. Eu estou me referindo a Hemerson Leão, o goleiro, ex-goleiro, e teve passagem brilhante pela seleção brasileira, disputou 4 Copas do Mundo e atuou em grandes clubes também, como iniciou no Palmeiras, Vasco da Gama, jogou no Corinthians e encerrou a carreira justamente no Leão da Ilha do Retiro. Aliás, é uma passagem marcante de Leão, porque Hemerson Leão, ele terminou a carreira dele como jogador profissional no Esporte, e no mesmo Esporte Clube do Recife ele deu início à sua trajetória como técnico de futebol. Isso tudo em 1987. Ele chegou no primeiro semestre, no começo de 1987, quando o então presidente, que havia acabado de ser eleito e de assumir o cargo, Homero Lacerda, estava preparando a equipe. E o professor Hemerson Leão, ainda atleta, foi contratado no início da temporada. E ali na transição entre o primeiro e o segundo semestre de 1987, Hemerson Leão encerra a carreira de atleta profissional, e na Ilha do Retiro, e no próprio esporte começa a marcar, a fazer história como técnico de futebol, e que acabou também sendo uma carreira tão brilhante como jogador, tanto como técnico quanto como jogador de futebol. E é emblemático, é emblemática essa passagem, essa primeira passagem de Leão no esporte, porque, como eu já frisei aqui, marca o encerramento da sua carreira como jogador e o início como treinador. E Hemerson Leão voltaria ao esporte no ano 2000, e voltou para fazer mais uma vez uma passagem brilhante na Ilha do Retiro, quando montou um grande time, um time que fez uma excelente campanha no Brasileirão de 2000, já sendo eliminado nas quartas de final para o Grêmio, em 2 jogos, e principalmente no jogo da volta, quando houve, a torcida se lembra, interferência ali do árbitro, do Paulo César de Oliveira, deixou de marcar um pênalti a favor do esporte, e aquele pênalti seria decisivo, teria carimbado a passagem do esporte para a fase seguinte do Brasileirão do ano 2000. Bom, e depois de negociar muito com o goleiro, hoje técnico, até mesmo aposentado, já faz algum tempo que ele não trabalha como treinador, mas Leão finalmente
depois de alguma insistência da nossa parte, ele resolveu falar sobre a sua passagem, né, essa primeira passagem, que é o que nos interessa, né, como o tema é 1987, então Leão fala sobre a sua passagem, né, e inclusive, né, como ele montou aquele time do Sport, e enfim, é isso que nós trazemos para você, torcedor brasileiro. Eu dividi essa entrevista, que aliás é curta, né? Uma entrevista não é longa, né? Mas assim, é bom destacar, se é que é preciso, porque mesmo sendo assim, uma curta entrevista, onde nós abordamos, né, alguns pontos, e ele sendo bem incisivo, muito assim, curto, né, nas suas respostas, mas é muito importante esse material. Desculpem, porque afinal de contas é o campeão brasileiro, o treinador campeão brasileiro de 87, né? É bom sempre lembrar que Leão, né, não estava mais no comando do Sport quando o Sport disputou o quadrangular, né, o cruzamento, né, a quarta fase, que foi disputada em 88, que aliás era muito comum, né, um campeonato, a edição começar no ano e terminar no início do ano subsequente. Em 87 não foi diferente. Então, Leão deixou o Sport e quem assumiu foi o professor Jair Pisserni, né, que dirigiu o Sport naqueles 2 jogos decisivos contra o Guarani. Mas então o professor Emerson Leão, ele vai falar sobre como, né, preparou aquela equipe, e destacando também as qualidades técnicas e táticas daquela equipe, e fala também da força do Sport dentro de casa. E essa é a primeira parte da entrevista que vocês acompanham a partir de agora. Bem, meu amigo, eu estou aqui hoje para responder as suas perguntas, sua curiosidade, e mostrar a realidade dos fatos do esporte de campeão. Na realidade, eu não esperava me tornar o treinador do esporte. Aquilo aconteceu porque eles acharam melhor trocar o treinador, não esperava, estava jogando, foram na minha casa, eu aceitei com a condição de parar imediatamente de jogar. E assim foi feito. A formação do time campeão e subsequência foi aquilo que nós já tínhamos, foi aquilo que eu conhecia, e conhecia bem porque eu era um membro daquele grupo. Então eu comecei a ser treinador, só que quando deixei de ser jogador para ser treinador, a minha visão a respeito da necessidade mudou. Então eu recebi o apoio de todos os jogadores, foi muito bom, e aquilo impulsionou de uma maneira bem efetiva. Nós tivemos tempo para treinar, isso foi importante. A qualidade do time, né, naquela época, tinham bons jogadores individuais com uma boa técnica, mas também tinha uma maneira tática de jogar definida para cada atleta. Cada um tinha que cumprir a sua missão dentro do campo e auxiliar o companheiro. Fisicamente, estavam muito bem preparados, então não tinha novidade. E ninguém gostava de jogar no Nordeste, no campo do esporte, porque sabia que o time era bom, a chance de perder do adversário era... Realmente, quando eles iam lá, eles sabiam que 90% a chance de perder. Como eu falei na primeira parte, né, da entrevista, falando para vocês que a entrevista é curta, e isso me fez lembrar uma passagem, não como assim, jornalista esportivo, nem muito menos ligado ao esporte, mas uma entrevista exclusiva, né, que eu consegui com o rei Roberto Carlos em 1997. E aí foi também uma rápida entrevista, e eu me lembro que eu cheguei naquela época com o material na redação,
era o jornal A União, aqui em João Pessoa, e na época o diretor, o Toninho, Antônio Costa, aí ele falou o seguinte, ele disse, rapaz, e aí, conseguiu a entrevista? Sim, consegui a entrevista com o Roberto e tal. Aí ele disse, então prepara aí, eu quero uma página inteira, né, sobre Roberto Carlos. Aí eu, peraí, Toninho, essa entrevista, sei lá, tem uns 10 minutos no máximo. Aí disse, daí rapaz, se vira aí, eu quero a página inteira, né? Roberto Carlos é o rei. E claro que, guardando as devidas proporções, mas é um material sim muito importante que eu gostaria que vocês, rubro-negros ou não, acompanhassem agora essa fala de Emerson Leão sobre ainda, né, a sua preparação, a preparação da sua equipe em 1987. Ele fala agora um pouco sobre a parte jurídica, né, que, como vocês sabem, era o campeonato se desenrolando, né, dentro de campo, e Leão fazendo a sua parte, comandando a sua equipe, e no extracampo, o presidente Homero Lacerda, o vice-presidente Luciano Bivar, enfim, a diretoria do esporte, lutando para que o regulamento do campeonato fosse cumprido. Então era uma batalha dentro e fora de campo. A batalha nas 4 linhas e no campo jurídico. E, então, Emerson Leão fala como ele conseguiu, né, fazer com que a equipe mantivesse o foco, né, dentro de campo, sem se preocupar com o que acontecia fora dos gramados. E ele também, Emerson Leão, fala sobre a sua impressão a respeito dessa conquista do esporte e o que representa, né, não só para o Esporte Clube do Recife, mas para o futebol nordestino de um modo geral. No campo jurídico que eles fizeram, nós resolvimos dentro do campo. Tinha um portão, eu consegui separar o lado de fora e o lado de dentro. O lado de dentro a gente só pensava positivo e assim conseguimos a vitória. O legado deixado, logicamente, foi que o Nordeste poderia ser campeão, revelando, aumentando a sua torcida e com o futuro certo. Então, pessoal, essa foi o nosso bate-papo, né, com o professor Emerson Leão, treinador campeão brasileiro de 1987, o mentor, o criador, né, daquela equipe maravilhosa, né, o primeiro clube nordestino, aliás, Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil a conquistar o Campeonato Brasileiro. A exemplo da Copa do Brasil, né? O esporte sempre dando o pontapé inicial na região Nordeste. Meu agradecimento ao professor Emerson Leão por gentilmente ter concedido essa entrevista para o canal 87 do Esporte. Esperamos voltar brevemente com mais informações e explicações a respeito do que se passou em 1987, dentro e fora do campo. Lembrando sempre que 87 é uma exclusividade do Esporte Clube do Recife. Até a próxima. Bateu, fechado, bola na boca do